Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma tarde para o nosso Evangelho. E que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Hoje temos aqui na mesa Graça Costa, que vai fazer a prece, eu, Gracita, e Estevão Coimbra, que é o nosso palestrante, que nós já conhecemos bastante. Então, passo a palavra a Graça para fazer a prece inicial. Boa tarde a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar em boas coisas, pensar na natureza. Mestre Jesus, Maria de Nazaré, espiritualidade amiga aqui presente, nós te pedimos que essa seja uma tarde de luz, de conhecimento, para que possamos aprender cada vez mais. Te pedimos o auxílio para que as palavras do nosso irmão cheguem a cada coração e que possa nos ajudar hoje, agora e sempre. Assim seja. Estevão, a palavra então é sua. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, o único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas o apóstolo dos gentios, Sr. Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, se projetar sobre as nossas consciências, iluminando-as, a fim de que, mergulhando no bojo íntimo de sua estrutura, possamos, o quanto antes, descobrir as excelsas, insofismáveis e eternas leis divinas, que lá estão situadas, que lá estão localizadas. E, descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência. E, pondo-as em prática, possamos superar com mais determinação, coragem e, sobretudo, resignação e paciência as adversidades e dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. Atravessamos pelo simples fato de sabermos que estamos todos convivendo e mergulhados no plano de expiações e de provas, onde aqui estamos expiando um passado delituoso e criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos. E que agora precisamos, o quanto antes, ressarcir esses débitos, pagando-os ceitio por ceitio. Tal qual tão bem nos ensinaram o nosso querido Mestre Jesus. E deste cárcere só sairemos um dia, certamente, depois que pagarmos o último ceitio. Enquanto sobreviver ou sobreexistir, um compromisso vinculado a esse passado, onde fomos tão irresponsáveis, haveremos de retornar quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. E ao mesmo tempo também nós estamos sendo provados. Provas estas que na maioria das vezes, e assim nos orientam os espíritos superiores, nós as escolhemos no plano espiritual. Antes de assumirmos uma nova indumentária tal qual estamos agora, em uma nova existência, provas que escolhemos, dificuldades que nós impomos a nós mesmos para facilitar um bom andamento do nosso caminhar
naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. O assunto que nos propuseram para a tarde de hoje é vinculado ao capítulo Bem-aventurados quem tem puro coração, porque verão a Deus. Então já nós sabemos e já estamos cientes de que só poderemos ver verdadeiramente a Deus quando purificarmos os nossos corações, quando conquistarmos a felicidade e a paz definitivamente em nossas almas. Claro que isso é um trabalho que não se faz da noite para o dia, exige muito tempo. Principalmente mediante as circunstâncias do qual ainda nos encontramos. Nesse estado de imperfeição do qual ainda estamos situados. Porque na realidade nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. Eu sempre lembro isso. Porque quando Deus nos criou, objetivou para todos nós a conquista dessa perfeição. E por isso que estamos aqui, viemos em busca do alimento que nos dê as forças necessárias para podermos começar a grande luta de transformação em busca dessa conquista maior, que é a purificação de nossas almas. Agora, para isso é preciso um trabalho contínuo, constante, permanente. Não podemos vacilar em momento algum. Basta um vacilo para cairmos de ladeira abaixo. Isso todos nós temos consciência. Por conta das nossas próprias fragilidades, da qual carregamos dentro de cada um de nós, ainda em forma de arestas, como orgulho, egoísmo, impaciência, intolerância, ódio, rancor, egoísmo, maledicência e tantos outros fatores que ainda nos impedem de conquistarmos essas asas do conhecimento e do amor, que é a sabedoria. Quando conquistarmos essa sabedoria, aí sim, estaremos trabalhando bem mais próximo ao nosso Criador. Seremos assessores diretos dele, auxiliando ainda mais na expansão desse universo infinito. Tão infinito que a própria ciência fica de boca aberta a cada dia que se descobre alguma coisa. Descobrir agora uma galáxia que está distante da nossa 12 bilhões e meios de anos-luz. Para se chegar lá, é preciso, na velocidade da luz, 12 milhões de anos. Vejam então, onde nós estamos enquadrados, nesse universo infinito. Agora, para fazermos partes mais diretas, na configuração e na expansividade desse universo, junto a esse glorioso Pai, soberanamente justo e bom, é preciso fazermos a nossa parte. E foi isso que Jesus se preocupou em nos dar, um mapa para conquistarmos esse tesouro bendito. Que nenhuma traça corroerá, nenhuma ferrugem haverá de destruir, e nenhum ladrão haverá de desterrar e roubá-lo. Porque é o tesouro da alma, tesouro imperecível da alma, ele está dentro de cada um de nós. Por isso que com muita propriedade ele também dissera, a felicidade não está ali nem acolá, ou seja, o reino dos céus está dentro de cada um de vós, porque o tesouro está dentro de nós. Mas enquanto os nossos corações estiverem vinculados ao tesouro material, haveremos de sofrer as consequências.
as rebordosas, as decepções e as frustrações. Enquanto não concentrarmos os nossos interesses, em primeiro lugar, a conquista do tesouro espiritual, teremos que sofrer muito ainda. E foi isso que Jesus se preocupou, em estabelecer esses parâmetros benditos. Ele que está aqui mais uma vez conosco, e eu não duvido, ele está aqui, eu não tenho dúvidas, porque ele mesmo disseram, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Então ele está aqui conosco hoje mais uma vez. Vamos aproveitar o máximo as suas orientações, tal qual esta, do qual nós vamos mergulhar os nossos interesses à tarde de hoje, para começar a luta incessante contra as nossas más tendências e inclinações, e com isso começarmos a sinalizar a nossa auto e definitiva transformação. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Que frase ríspida, rigorosa, vigorosa, que veio dos lábios do mestre. Vamos ler o trecho evangélico, para depois entrarmos nos devaneios dos comentários sublimes do senhor Hippolyte Léon Denis Arrivai e o senhor Allan Kardec. Se algum escandalizar a um destes pequenos, que crê em mim, melhor fora que ele atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Veja como Jesus é rigoroso nesse sentido. Veja o alerta dele em relação que nós não temos o direito de ferir quem quer que seja. Ai do mundo por causa dos escândalos. É o que mais nós vemos durante os dias atuais. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem um escândalo venha. É necessário, mas ai do homem que o provoque. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos, ele sempre chama a atenção. Não despreze o seu próximo, ame-o. Aquele que diz ao irmão raca, esse não é digno do reino dos céus. Raca era uma expressão que se dizia ao inimigo, onde a pessoa passava, nem olhava para o inimigo, cuspia no chão e dizia raca, expressão de ódio. Jesus sempre nos ensinou a nos aproximarmos do nosso próximo, inclusive daquele que certamente ninguém gostaria de estar junto, que se chama inimigo. Estabelecendo, amai os vossos inimigos. Veja a preocupação dele. Porque ele sabe que todos nós somos irmãos, somos uma irmandade nesse universo. Somos filhos de um único Pai, que é Deus. Então não há motivo de vivermos separados, com ressentimentos uns dos outros, e nem procurando ferir os outros, estabelecendo escândalos. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Foi isso que ele veio fazer. Nos dá justamente a tábua da salvação, que é isso que estamos procurando absorver mais uma vez à tarde de hoje. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Isso é que é uma afirmação que a gente vai compreender depois o porquê Jesus disse isso. Que tem o seu sentido, obviamente. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e sedes lançados no fogo eterno. Ele fala em fogo eterno. Que a gente sabe é que enquanto permanece o mal em nós, dentro de nós existe esse inferno, esse fogo eterno. A partir do momento em que começamos a lutar, nós começaremos a sair desse marasmo que se chama fogo eterno.
como o homem não vai permanecer mal eternamente, certamente esse fogo eterno vai deixar de existir, porque nós sabemos disso, que não existe aquele inferno eterno criado por outras religiões. Existem as questões conscienciais, porque o inferno e esse fogo está dentro de nossa própria consciência. Se fizermos o bem, ele começará a amenizar, a desaparecer. Se fizermos o mal, ele será alimentado pelo componente do ódio, do rancor e de tantos outros elementos negativos. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e seres lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Ele repete, fogo eterno e fogo do inferno de novo. Que é questão consciencial. Enquanto persiste o mal, a consciência está carregada de remorsos, está carregada de culpabilidade, porque é a consciência o nosso verdadeiro juiz. Porque lá estão localizadas as eternas, insofismáveis e sublimes leis de Deus. Por isso que se fala o peso da consciência. Quanto mais maldade fazemos, mais ela se torna pesada, infernal, até que um dia possamos despertar e sair dessa situação tão delicada e tão difícil. Por isso que a gente disse a vocês, não é fácil. A coisa não se faz da noite para o dia. É preciso verdadeiramente começarmos a luta. Temos que arregaçar as mangas e começar a luta, nos apoiando naquilo que ele mesmo nos falou. Porque essas são duas palavras que nos impelem a começar a conquistar esses elementos, que são virtudes em nós mesmos, que se chama vigilância e oração. Não existe outro caminho, temos que estar constantemente em vigilância e em constante oração. Porque se permanecermos assim, certamente não cairemos mais em determinados erros que já caímos no passado e que ainda persistimos em cair hoje. Mas se mantivermos os nossos olhos atentos, dispostos a essa reformulação, certamente que as coisas irão se modificar. Aí o senhor Kardec nos diz que no sentido vulgar, gente, o escândalo se diz toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro, ou aos bons costumes. Tudo aquilo que vai de encontro à moral e ao decoro, os bons costumes, isso aí se chama escândalo. Todo erro que nós praticamos é um escândalo. Claro que existem escândalos públicos, existem escândalos íntimos, existem escândalos retidos apenas no limite dos nossos lares. Existem escândalos que nós, muitas vezes, persistimos em mantê-lo dentro de nós, mas por orgulho não queremos expor, mas que existe escandalosamente dentro de nós. São erros que precisam ser verdadeiramente tolhidos, retirados. Então a palavra escândalo, diz ele, implica sempre na ideia de um certo arruído. Então, as criaturas que possuem dentro de si essa tendência de querer escandalizar, mas que guarda por uma questão de orgulho, porque não quer ser descoberta, essas são aqueles que Jesus falava, verdadeiros sepulcros caiados. Por fora uma beleza, belíssimo, mas por dentro, quem ousaria entrar dentro de um sepulcro? Verdadeiras podridões dentro do seu próprio interior. Estamos vivendo dias de um início de transição que já denota uma transformação externada através justamente daquilo que
se a criatura ela não esconde mais. Ela é o que é, ela não esconde mais debaixo do tapete. Estamos vivendo esse instante. Eu sempre procuro lembrar que, como o próprio mestre dizia, o reino dos céus é semelhante ao homem que tinha muitas terras e mandou plantar a boa semente. Os seus trabalhadores foram lá durante o dia todo e plantaram a boa semente. Porém, durante a noite veio o maligno e plantou a má semente, misturando-as com as sementes boas. Então aquilo fez com que, descoberto o que aconteceu, os seus trabalhadores fossem lá e disseram: patrão, nós plantamos a boa semente como o senhor pediu, mas durante a noite veio o maligno e plantou a má semente, misturando-as com as boas sementes. O que devemos fazer? Retirá-las? Eu disse: não, porque poderemos cair no erro de tirar também a boa. Vamos deixar que elas floresçam. Com o seu florescer, com o seu crescimento, certamente nós haveremos de distinguir quem será o joio do trigo. Separaremos o joio do trigo e colocaremos ele na forna para que ele seja queimado. Então é isso o reino dos céus. O que está acontecendo é isso hoje. As pessoas hoje não estão mais se escondendo, elas estão mostrando o que são. Não é que elas tenham que ser mais. Elas poderiam lutar contra a sua própria maldade. Mas através daquilo que falamos, da própria invigilância, de desconhecer o que estamos procurando obter aqui, através da sua incúria, elas se deixam envolver e terminam cometendo crimes e escândalos terríveis no seio da sociedade em que vivemos. Então, esse momento delicado no qual estamos vivendo, eu costumo também dizer, chegamos no fundo do poço e estamos cavando ainda mais para ver se a gente encontra coisa mais além do fundo do poço. Por tudo que temos observado, por todas as notícias que chegam aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, e que são escandalosas. Através desses crimes hediondos, através desses crimes praticados em relação ao feminicídio, onde a mulher ainda está sendo perseguida terrivelmente, parece mais Idade Média, parece que ainda vivemos a Idade Média, onde o homem ainda se acha dono da sua parceira, e fora outros tantos matizes nesse campo, onde os escândalos estão sempre ocorrendo, que é justamente isso. O escândalo, gente, é aquilo que eles falam, é o que leva o homem à queda, é o mau exemplo, são os princípios falsos, o abuso do poder. Isso tudo são escândalos. E quantos escândalos nós, povo brasileiro querido, estamos vivendo? Seja no campo da política, no campo social, seja no campo até da própria medicina. Quantos escândalos vividos, ou aproveitamento de algo, de uma arte gloriosa que Deus deu ao homem para curar e para tratar o seu próximo com amor e carinho, e ele deturpa através do vil metal e termina tirando a existência das criaturas, como vimos no caso, desculpa a expressão, desse doutor Bumbum. Não é isso, eu estou dizendo, não estou errado não. Estou dizendo nenhum palavrão não, mas foi o que aconteceu. Foi um escândalo ou não foi? Foi. Do sujeito se utilizar da sua residência como se for o seu próprio hospital. Não deixou de ser um escândalo, deixou? Não, é um escândalo. Prejudicando o bom andamento de uma existência do qual ele será responsável e terá que responder. E tantos outros fatores, onde as criaturas, até por inveja, destrói a vida de um companheiro do trabalho, porque estava com medo que esse companheiro tirasse o setor que ele estava como chefe e assumisse o posto de chefe no lugar dele. E vai
e tira a existência do sujeito, sem aqui citar nomes. Isso tudo pessoas cultas que estudaram, fizeram e se formaram, pegaram o seu canudo de medicina, mas que diante das suas próprias fragilidades, doando-se integralmente à invigilância e incúria, deixaram esses exemplos terríveis através desses escândalos. É necessário, mas ai daquele que dizia Jesus, que eu faça. É necessário porque convivemos um plano de expiações e de provas, onde as consequências do mal, permitida por Deus, porque Deus não interfere, é a questão de lei de liberdade, senão seríamos verdadeiros fantoches. Deus permite, faz com que aquela criatura que vai ser dizimada, que vai ser maltratada, através justamente daquele que não foi vigilante e que não teve amor, resgate um débito que ele tinha no passado. Não que ele viesse para ser aquele instrumento, porque ninguém vem para ser mal. A gente vem para retificar as nossas falhas, para modificar o nosso comportamento. Ninguém vem para ser mal. O mal nós trazemos, mas trazemos para modificá-lo, substituindo pela prática do bem. Mas só que, infelizmente, ao assumir a indumentária física, o espírito que tanto prometeu no mundo espiritual esquece. E nesse torpor de esquecimento volta a cometer os mesmos crimes que ele cometeu no passado. Cometendo esses escândalos terríveis, que são motivos de péssimo exemplo para a sociedade. Porque o escândalo não é o escândalo em si, são as suas consequências. A questão do escândalo são as suas consequências. É como ele diz, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Essa é a questão do escândalo. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, diz Kardec, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Tudo isso é escândalo. Toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Ele pode até nem repercutir, porque tem escândalos que repercutem com uma facilidade terrível. Outros não, ficam só na intimidade daqueles dois seres, ou dentro de um lar, e não sai dali. Mas tem outros que se tornam públicos. Nós sabemos disso. E quanto maior intensidade e extensão ele tiver, mais responsabilidade terá aquele que o provocou, pelo péssimo exemplo do qual ele dera. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É o mal. Por isso que tanto escândalo, vivemos com tantos escândalos, porque vivemos num planeta de expiações e provas, onde o mal ainda supera o bem. Aí vem um colega meu e diz que nada, o bem já está superior ao mal. Eu digo, rapaz, não se engane. Não se engane. Porque se fosse assim, nós não estaríamos mais nem no plano de regeneração, estaríamos num plano feliz, onde o bem supera o mal. E não é nesse plano em que estamos ainda. Estamos num plano em que o mal ainda supera o bem. Não é pessimismo de nossa parte, é a realidade em que estamos vivendo. Agora, nunca se praticou o bem tanto quanto está se praticando hoje em relação ao passado. Aí eu concordo nessa afirmação. Realmente, quantas organizações, quantos tratados, quanto interesse do homem hoje em relação a amparar o seu próximo, isso realmente é uma verdade. Isso é o começo desse mundo transicional, que vai nos levar justamente à transição, porque ele está entre o feliz e o de expiações de prova. Vai nos levar a uma situação de recuperação de energias, mas nos preparando ainda para retornarmos, porque ainda temos compromissos diante das leis divinas. Temos que expiar ainda certos débitos. O de regeneração, mas o feliz não. O feliz já conviveremos com o bem constantemente. Ele será superior ao mal. Claro que para acelerar isso depende de cada um de nós, evitando os escândalos. Como evitar o escândalo? Procurando ser um homem de bem. Porque somente o bem é que evita
O escândalo. Porque o escândalo, a consequência dele é justamente a prática do mal. É preciso que haja escândalo, dizia Jesus. E é preciso mesmo na terra. Porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores mais só maus frutos dão. E muitas vezes, isso acontece conosco todos os dias. Que já temos uma certa consciência, mediante tudo isso que estamos aprendendo aqui, praticamos algo que não deveríamos, e a nossa consciência grita. Mas praticamos o mal, um escândalozinho, pequenininho que ninguém viu, somente a gente. E ficamos chateados. Ele foi necessário até, porque ele nos deu um parâmetro e uma comparação de que eu não devo mais estar fazendo isso, porque isso me prejudica, isso me causa mal-estar, isso prejudica o meu próximo. Ele é necessário muitas vezes por isso, para nós fazermos esse comparativo de não praticarmos mais ele. Veja que coisa interessante. Por isso que ele é necessário às vezes, na maioria das vezes. Que coisa interessante isso. Não é que sejamos obrigados a fazer o mal para sentir a suavidade do bem, não. Mas como nós somos propensos a esse mal, quando praticamos o mal e procuramos corrigi-lo, aí começamos a sentir o verdadeiro sabor do que seja o bem. Que a gente vai se sentir bem. O bem nos traz bem-estar interior. O mal que me faz não faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torna um homem mau. Isso Joana de Ângeles diz através de Divaldo Franco. Esse mal sim, que eu faço porque me torna um homem mau. E é desse homem mau que queremos fugir e que viemos aqui em busca justamente dessa receita que só Jesus tem para nos dar, como essa de hoje. Então, a partir do momento em que praticamos um erro e depois criamos consciência de que não deveríamos ter praticado, nós nos autopunimos e começamos a reagir. E a partir dessa reação começamos a fazer manobras interiores para evitarmos que esse mal seja recorrente. Isso é que é importante, gente. Porque cair... Quem não caiu aqui, quem não faliu, quem não praticou mal aqui, todos nós, seja por pensamento, palavras ou atos, todos praticamos. Mas a partir do momento que eu pratico, mas que imediatamente eu vejo que aquilo não deveria ter sido feito, isso já é um bom sinal, você não acha? Não é um sinal bom? Isso já mostra que estamos mais conscientes do que deveríamos ter feito e não fizemos. E eu vou dizer uma coisa, quando pratico alguma coisa que vai de encontro a todos esses princípios, eu me sinto mal, eu não sei se vocês se sentem. Principalmente eu, que tenho essa tarefa de 46 anos já de estrada, desde 18 anos de idade, fiz 64, não parece, né? Entendeu? 64 anos já tenho, desde 18 anos de idade que eu faço essa tarefa. E toda vez que alguma coisa eu penso, ou faço, e falo, e sei que não devia ter feito, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dentro de uma tribuna espírita? Se eu peço e não faço, eu estou sendo o quê? Hipócrita, como dizia Jesus em relação aos fariseus. Isso dói, é uma chibatada que eu levo nas costas. Talvez seja mais grave do que a de vocês, porque a minha responsabilidade aqui é maior. É muito sério. E aí a gente vem, aquilo que eu já sabia que ia falar sobre isso e tem que falar. Esses escândalos que vivemos politicamente no nosso país. Esses problemas que vêm atrapalhando, obstaculando o progresso desse país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não quero saber aqui o mérito de quem fez, de quem não fez, não devia fazer, é inocente ou não é. Eu não quero saber, eu sei que o erário público foi afanado de uma forma terrível. Terrível! Eu não estou aqui com nenhuma conotação política, pelo amor de Deus. E nem faria nunca uma tribuna espírita um refúgio político. Não.
Claro. Não, isso eu vou falar, você já se antecipou. Então, isso foi ou não está sendo um escândalo? Está sendo um escândalo para toda a humanidade, não é só para o Brasil, não. Isso tem reflexo em todos os outros países. Coitadinha da Petrobras. Como ela foi afanada, gente. Uma das maiores empresas, era a maior empresa que nós tínhamos. Afanaram a Petrobras. Não sei como ela não quebrou de vez. Isso é escândalo. Agora, essas pessoas que provocaram isso, vejam a responsabilidade. Porque isso é um escândalo intenso, que foi além até das fronteiras do próprio país. Que está sendo um péssimo exemplo. Vão ter que responder seriamente pela lei de causa e efeito no futuro. Vão ou não vão? Claro que vão. Éramos para ser a nação mais rica do mundo se os nossos líderes políticos estivessem conscientes dessa realidade e procurassem dar a sua alma à nação, como dizia Tiradentes. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo Brasil. É por isso que Emílio de Moraes dizia, enquanto a política for emprego, ou seja, eles viverem em função daquilo, vai ser difícil tocar o barco adiante. Muito difícil. Infelizmente é a realidade que nós vivemos. Esses escândalos terríveis. O que fazer? Estamos aí, dia 7 de outubro, né? Se eu não me engano, um domingo. Aí eu aproveito para dizer, gente, vamos refletir, vamos até orar, mas não vamos recuar, nem nos acovardar não, como eu ouço algumas pessoas dizer, não, é nulo, não vou, não voto. Gente, o que se fez para se conquistar esse direito, até sangue foi derramado para se conquistar esse voto. Como é que a gente vai desprezá-lo agora? Isso é um dever de cidadania, de responsabilidade de cada um de nós. Reflita, estude o seu candidato. Escolha e procure escolher aquele que realmente está dentro de um perfil de tudo isso aqui para evitar mais escândalos. É difícil. É difícil. Vai ser difícil. Mas vamos começar pelo menos. Porque uma geração já está se preparando aí para substituir aí esses velhinhos, sábios, sabidos, né? Velhinhos, que estão saindo, e vão sair um dia. Claro que está se preparando um grupo de jovens, de espíritos dispostos. Agora isso demora, isso não é da noite para o dia. Isso demora 1, 2, 3, 4 gerações. Mas temos que começar a dar o pontapé inicial. Começando a termos o nosso dever de cidadania, irmos lá e votarmos. Não estou dizendo em quem. O problema é de cada um. Agora, analisem, reflitam naquilo que vão fazer, para não sofrermos o que estamos sofrendo hoje, que é decorrente do nosso péssimo voto. Infelizmente. É consequência do nosso voto. Então, tudo lá por causa de quem? De nós, de cada um de nós. E aí estoura os escândalos. Necessários? É necessário, justamente para promover um estudo minucioso de reflexão em relação ao que fazermos para fazer com que esse coração pulse harmonicamente e ajude o mundo a sobreviver. Porque não é só o Brasil não, é o mundo todo. É escândalo em todo o mundo. Vai os Estados Unidos com seus escândalos. Está aí a Europa com seus escândalos. Todos têm seus escândalos. Está aí o Japão passando momentos graves, terríveis, onde o índice de suicídio é terrível, vai lá para cima, principalmente em certa faixa etária jovem, que só oprimidos a ter que ser o melhor e tem que estudar até sangrar, como se diz. Está aí um dos maiores índices de suicídios do mundo. Fora outros países.
E aproveitando justamente essa deixa de Setembro Amarelo, que é justamente a prevenção contra o suicídio, nós não poderíamos deixar de falar. Muita gente tem preconceito, já fala sobre isso na tribuna, mas temos que falar. O Espiritismo estuda isso minuciosamente, tem obras notáveis. Memória de um Suicida, leiam. Psicografado pela mediunidade de Ivone A. Pereira, através de um grande escritor português, Camilo Castelo Branco, que se suicidou. E que agora vem dar o seu testemunho e nos alertar para que as pessoas evitem esse momento desastroso, dramático e terrível do qual ele passou. Com 50 anos de idade, já não podia mais ver porque perdera a visão, e não acreditando em Deus, achava que a vida não passava mais do que até aquela idade, antes de ver, então ele achou de dar um tiro no ouvido. E não só ele não, tem muitos escritores portugueses, não sei por que tantos escritores portugueses deixam assim, Antero de Quental e outros. E deixou a existência. Aí depois ele vem narrar. Leiam essa obra. Leiam essa obra e vocês vão ver por quê. Para a gente sentir isso aqui. Porque o ato do suicídio é profundamente doloroso. Ele traz um escândalo terrível no seio daqueles ligados à pessoa que praticou. É terrível. Esse escândalo dessa prática, desse ato, ele traz consequências danosas, terríveis. De filhos que não querem nem ouvir mais falar na mãe que praticou. Ou de mãe que não quer nem ouvir falar mais do filho. Vocês conhecem, eu também conheço. Porque a cada 40 segundos aqui no mundo, uma pessoa deixa a existência através da prática do suicídio. 40 segundos. Vejam quanto eu já estou falando aqui. Quanto? 40 minutos. Quantas pessoas, calculem aí, já se foram praticando suicídio aqui na Terra? Por falta de quê? Dessa estrutura que Jesus vem deixar a nós. E que vai trazer sofrimentos. Eu me lembro de um caso de Chico Xavier. Uma senhora chegou com um filho nos braços de 5 anos de idade. Chegou: Chico, meu filho nasceu cego, mudo e surdo, e sem os braços. E agora eu levei ele ao médico e eles disseram que vão ter que amputar as 2 pernas dele. E o que é que o Espiritismo diz? Aí Emmanuel responde: Chico, esse espírito, nas suas últimas 10 encarnações, ele se suicidou. 10 encarnações ele se suicidou. E ele pediu no mundo espiritual para que fosse dada a chance agora dele evitar isso, dando-lhe circunstâncias e condições para que ele não fizesse isso. E por isso, Chico, diga a ela que é preciso mesmo, porque ele já estava pensando em se atirar no rio ou se atirar do alto de um precipício. Então diga a ela que os médicos têm que fazer isso mesmo, para evitar que ele venha praticar de novo suicídio. Olha aí o escândalo. Olha aí a questão de entrar na vida sem os elementos que possam propiciar de novo a sua queda. Veja como está vinculado também à reencarnação, tudo isso que Jesus diz aqui. É melhor entrar na vida sem a visão de que tê-la e prejudicar a nossa alma tanto quanto prejudicamos quando tivemos com ela no passado. Por isso que a gente não deve ter pena, a gente deve ter piedade, é outra coisa. Ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, atravessá-la no sinal que passa ali, dar-lhe forças, ir lá visitá-los, conversar, cantar uma música para eles, que eles adoram música, esses que não têm a visão. Porque pena é aquele negócio que você olha e já, coitadinho, e não faz nada por ele. Isso é pena. Agora, piedade não. Piedade é movida da caridade, do sentimento de caridade. É dinâmica. Então é isso, porque ele praticou escândalos terríveis quando tinha visão. E às vezes vem cheios de problemas mentais. Paralisia cerebral,
e outros problemas de autismo ou de síndrome de Down, porque se utilizou do instrumento maravilhoso que é a sua inteligência através de sua mente para prejudicar uma comunidade ou pessoas, e que agora vem com ela limitada para resgatar o seu débito. E assim, sem uma perna, ou sem um pé, ou sem os braços, como esse caso que citamos, porque ele foi um elemento motivador do escândalo. Ele prejudicou muitas pessoas através de suas atitudes nefandas e terríveis. Muitas vezes uma comunidade inteira ele prejudicou. Então agora ele vai ter que arcar com isso através do resgate do débito. Entrando na vida sem uma mão, sem um pé ou sem os olhos, para que ele possa aprender em definitiva a lição e que essa lição fique gravada eternamente em sua consciência para que ele não possa voltar a cometer os mesmos atos do passado. Não é Deus que castiga, não. Deus permite que nós passemos por isso para retificar os nossos males praticados, para reharmonizar as nossas almas. É como diz a música, eu sempre digo isso aqui, vou repetir de novo, que canta o nosso saudoso Nelson Gonçalves: o Deus que castiga não encontrarás, porém das leis divinas não escaparás. Ninguém pode fugir das leis. A partir do momento em que eu infrinjo as leis através de um escândalo, de uma atitude malfazeja, prejudicando a quem quer que seja, eu estarei incluso na lei de causa e efeito. Claro que para Deus seria ótimo se todos nós evoluíssemos sem precisar passar por essas injunções. Mas se é necessário, por conta da nossa própria imprevidência e invigilância, então temos que saber agora ter disciplina para acatá-la com resignação e paciência. Daí ele dizer: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. São esses que sabem que o sofrimento tem sua finalidade. Ele não vem para magoar ninguém, não. Ele vem para corrigir as nossas faltas. Por isso que sofremos hoje. Porque fomos de encontro às leis divinas. Fizemos aquilo contrário ao que ela estava me pedindo. Fomos de encontro à lei divina natural. Por isso que estamos aqui com as nossas limitações, sejam físicas, financeiras, amorosas, sentimentais. Aquele que foi galanteador, que conquistava todas as meninas e mulheres, e que agora vem, coitado, totalmente desprezado. E qualquer relacionamento que ele tem nunca vai dar certo. Isso é resgate também. Porque ele infelicitou muitas criaturas. Porque tudo tem sua razão de ser, não cai uma folha de uma árvore, nem um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus permita. Aí ele diz aqui: suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo. É o caso do mundo ditoso, né? E todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido, que não é o nosso caso ainda. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. Aí quando chegarmos a esse nível, aí pronto. Aí não conviveremos com tanta facilidade, com tantos escândalos, com tantos males que temos que conviver diariamente. Eu tenho uma grande amiga, que é da minha geração, os anos 50, 60, 70, 2 filhos. E nós criamos certamente uma certa cultura em nós, não é que seja preconceitos, são culturas que criamos educacionais da época. O namoro da minha época é diferente do namoro de hoje. Isso não discute. Hoje não tem nem mais a palavra namorar, hoje tem ficar. Na minha época era namorar mesmo. A gente se vestia, botava a melhor roupa, perfume, aquele perfume que minha mãe tinha, da Avon. Eu me lembro muito de Topázio, me lembro muito de Unforgettable.
Qual era a outra? Toque de Amor. Se lembram? Hoje não tem mais não, né? Tem, mas é tão gostoso como antigamente? Não sei não. E tinha aquele que eu comprava, juntava a minha mesada todinha e comprava. Era bem compridinho, ele era gordinho embaixo, comprido em cima. Vitesse. Já ouviram falar desse perfume, não? Ah, como eu já usei Vitesse. Era que vinha da Argentina ele. E a gente se preparava, botava a melhor roupa e ia lá. Era todo um ritual, a gente ia lá pro terraço, ficava os familiares lá, assim, televisão, já lá no terraço namorando. Hoje vão namorar no motel. É bem diferente, é a questão cultural da época e educacional. Claro que é. Aí essa minha amiga, essa grande amiga minha, tem esse casal de filhos, e a filha e tal, já trabalhando, e de repente a filha diz para ela que agora está vivendo com outra. Está vivendo com outra. Isso para ela foi um escândalo. Para ela. Entenda o que eu quero dizer aqui, viu, gente? Parece que caiu a tensão, não foi? Deu uma queda de tensão. Mas estão me ouvindo? Ainda bem. Para ela, dentro da questão cultural que eu falei a vocês todos aqui, vocês estão me compreendendo. Eu não estou falando isso discriminatoriamente, não. Pelo amor de Deus, não vão me interpretar mal. Mas pelo que nós fomos criados, foi assim. Aquilo foi um choque terrível para ela. A ponto dela ter que ir para psicóloga e psiquiatra. Ela jamais admitiria que sua filha um dia fosse assim. Mas depois, obviamente, a coisa foi se normalizando. E hoje todos nós convivemos. Sem problema nenhum. Mas não deixou de ser um escândalo para ela. Aquilo ali foi um choque terrível. Eu sei que muitos, principalmente naquela época, passaram por isso. Eu já tenho outro amigo, que é também na minha época, estudou comigo. As filhas casaram, e duas delas, uma separou-se. Aí chegou para ele e disse: pai, eu estou vivendo agora com cicrana, com fulana. Claro que aquilo foi também um choque para ele, né? Mas, filha, a gente não pode condenar ninguém. Cada um tem a sua meta, as suas escolhas. É isso que nós estamos a necessitar. É a prática desses valores para evitarmos esses escândalos. Aí eu vou ler aqui o último item, porque já estamos quase próximo ali. Você disse que eu vou fazer a prece também, né? Então, veja o que ele diz aqui. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que é a seu grado, a seu mau grado, servir de instrumento da justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim, por exemplo, que é um filho ingrato, veja o exemplo que Kardec dá. Um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Então, quando nós tivermos um filho ingrato, rebelde, que nos faz sofrer, a gente tem que... rapaz, eu devo ter sido um pai terrível no passado, porque hoje eu estou passando por isso. Um filho terrível no passado, que fez sofrer o meu pai no passado. E agora eu estou tendo um filho assim. Quem sabe se não é o próprio pai que agora está cobrando dele, em forma de filho, na posição do filho. Aí já é outra questão, né? Tá certo? Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que ao seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Claro que se o pai também é ingrato, ele vai ter que responder por isso. Claro. Ele vai ter que responder justamente, se ele não responder agora, ele vai ter que responder depois, quando ele vir. Aí ele vai nascer como órfão, vai nascer desprezado, e tantas outras questões, para que ele valorize aquilo que ele teve e não soube aproveitar, a paternidade. E ele termina dizendo: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Aí ele diz: figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Porque toda a causa do escândalo é o mal é a fonte de todos os escândalos.
Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para um homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. E por isso que a doutrina espírita vem justamente revelar isso. Mostrar a verdadeira face do Cristo. As verdadeiras intenções. Trazendo-nos a essência dos seus ensinamentos, na íntegra. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para decifrá-las, o Espiritismo faculta. Então, meus queridos amigos e irmãos, estamos diante da doutrina eterna, estamos diante do Consolador que Ele nos prometeu, que ficará conosco para sempre. Então, procuremos aproveitar ao máximo essa oportunidade, porque seremos cobrados por isso. Mas você foi espírita, a sua responsabilidade foi maior do que os outros que não tinham aquele conhecimento que você absorvia nos domingos, nas segundas, nas quartas ou nas sextas. E o que foi que você fez dessa oportunidade? E agora? José, e agora? Então procuremos nos conscientizar dessa responsabilidade e fazermos aquilo que Emmanuel nos dissera, um dos seus ensinamentos. Espírita é o nome do teu nome, é vestirmos a camisa da doutrina espírita com toda a fé, com toda a convicção de que é ela realmente a alavanca que haverá de impulsionar este mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Agora, para isso é preciso que nós espíritas façamos a nossa parte, porque o espiritismo será aquilo que dele fizerem os espíritas, diz Kardec, e temos que fazer a nossa parte, procurando desenvolver em nós a capacidade da prática da caridade maior, porque aí evitaremos os escândalos, seremos úteis onde quer que estejamos, seja dentro de nossos lares, no trabalho, nas ruas de nossa cidade, aonde quer que estejamos, seremos exemplos vivos. Isso é importante, meus queridos amigos e irmãos, para o convencimento daqueles que estão em dúvidas. E quantos não estão em dúvida nesse momento agora? Muitos estão em dúvida. E nós espíritas temos essa grande responsabilidade de fazer a nossa parte para que possamos promover a renovação deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E para isso é preciso convencê-los através do exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro que, observando a floresta em chamas, não deu outra. Voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas. Mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou naquela tarefa insistentemente em divina defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás este fogo sozinho? Estás cometendo uma atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes dos galhos das árvores que agora padecem, através das chamas destruidoras, e continuou naquela tarefa divina em defesa da irmã natureza, até que, observado por milhares de pássaros que ali passavam, que, atentando para o seu exemplo, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza, portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as vossas asas do conhecimento e do amor. E semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele dissera à mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência, através da prática fiel a esses propósitos, possamos convencer a todos que convivem conosco através do exemplo, e convencidos possam um dia, quem sabe, aqui estar conosco, usufruindo deste banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus,
para Jesus. Que Ele nos ilumine hoje e sempre. Paz e harmonia é o que desejamos a todos. Eita, a pressa. Diga que eu vou fazer a prece que eu faço. Agora nós faremos a prece. Nosso irmão fará a prece agora. Caríssimos amigos e irmãos, aproveitemos um ambiente envolvido por esses eflúvios sazonais, medicamentosos, estimulantes do bem e da verdade, que a espiritualidade se derrama nesse momento em cada um de nós. E vislumbremos a figura do Mestre, que aqui está de braços abertos a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e sentirei alívio para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela feliz oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em vosso nome. Certo de vossa presença, porque assim bem disseste há mais de 2000 anos, que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, lá estarias. E é com essa convicção que aqui nos colocamos de joelhos em espíritos, para vos pedir em primeiro lugar perdão pelas faltas que ainda carregamos. E em segundo lugar, forças para continuarmos lutando contra elas, a fim de sairmos daqui um dia desse corpo físico, através da morte física, bem melhores do que quando aqui entramos. Ampara, protege, abençoa todos aqueles que magoamos, ferimos, prejudicamos, vilipendiamos e traímos ontem e hoje, a fim de que nos perdoe. Para que juntos possamos caminhar na estrada sublime da reconciliação, do amor e do perdão. Ampara todos que aqui estiveram presentes, Senhor, sejam encarnados como desencarnados, principalmente os mais sofredores e infelizes, a fim de que todos sejam bem amparados e bem assistidos. Estender essa proteção a todos os lares da terra e a toda esta humanidade que sofre, encarnada como desencarnada. E que nesse instante, Senhor Jesus, possamos orar a sublime oração dominical que nos deixaste há mais de 2000 anos, quando diante daquele discurso incomparável, naquele sermão maravilhoso, nos ensinastes a orar, dizendo-nos: quando fores orar, não vos assemelheis aos fariseus hipócritas que se colocam nas esquinas das ruas e nos púlpitos das sinagogas para serem vistos, mas recolhe-te silenciosamente no aposento íntimo de vosso ser e dirige-te ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sendo assim, Senhor Jesus, passamos a palavra à irmã que dirigiu os trabalhos, para que possa dar os mesmos por encerrados. Queridos irmãos, e depois dessa prece, damos a nossa reunião de hoje por encerrada.